Acho que é só nós, sabe por quê? O que eu quero falar, a hora que tiver todo mundo aqui, eu vou falar, porque, mano, isso aí pode ser que ajuda todo mundo, velho. Essa sacada aí vai ajudar, tipo, todo mundo que estiver subindo campanha, for subir em CBO, vai ajudar, velho. Cara, eu fiz um vidinho passo a passo, velho, ensinando a subir público lookalike com dados de compra, sabe? Tipo assim, aquela relação de e-mails e tal. Outra coisa interessante é essa questão da porcentagem. Lógico, o período de aprendizado do Facebook é 7 dias. Isso aí a gente sabe. 7 dias é o período que ele fica de aprendizagem. Se você subir o orçamento de 20% até 30%, isso daí não. Se você pesquisar na central de ajuda do Facebook, não existe, sei lá. O Facebook não fala isso, mas ele realmente, se você subir de 20% a 30%, ele continua, ele não pausa a aprendizagem. Só que a escala que você faz no orçamento, quando você, por exemplo, você achou um criativo lá, tá vendendo bem, você quer escalar ele, você precisa subir mais que 20%, 30%, vale a pena fazer isso daí. Por mais que ele pare, porque a aprendizagem do Facebook, se você subir, por exemplo, sua campanha tá R$20, se você quiser subir para R$100, por exemplo, vale a pena você subir para R$100. Vai subir um pouco seu custo, né? Vai subir um pouco o seu custo, mas em compensação o Facebook volta rapidinho para aprendizado de novo. E aí, você lembra, eu até que expliquei aquele dia, né? Ele vai voltar para o aprendizado, só que daí ele vai vender mais do público certo, entendeu? Então, é super válido, velho. É válido pra caramba fazer esse aumento de orçamento. Independente se vai voltar para o aprendizado, não é normal. Hoje, nas escalas de orçamento, é normal você subir, descer, subir, descer. Eu vi que é super normal, eu já fiz alguns testes e funciona. Ele para o aprendizado, volta de novo. Só que o Facebook é muito inteligente, velho. Ele rapidão ele já volta a vender naquele orçamento que você mudou. Porque uma venda de um orçamento de R$20 é uma venda no orçamento de R$500 é outra. O Facebook sabe disso, ele entende isso. A escala orçamentária que a gente fala, quando você vai escalar em forma de orçamento, você tem que ver o quê? Qual que é o CPA máximo que você pode pagar? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Um CPA bom para mim, sei lá, é R$10. Pô, R$10 eu sei que é o CPA. Aí durante 7 dias eu vou calcular quantas vendas que eu fiz no período de 7 dias. Ah, eu fiz tantas vendas nos 7 dias. Você pega essa quantidade de venda, divide isso daí pelo valor do CPA que você quer. Você vai ter uma média. Isso aí o Facebook calcula para você, mas você vai ter uma média de CPA. E aí você consegue ver se aquele anúncio você precisa subir o orçamento ou descer. Então, se o teu CPA tiver, por exemplo, 20, opa, tá caro, R$20. Então eu vou dar uma diminuída nesse orçamento aqui para ver se o Facebook abaixa um pouco o meu CPA. Se o CPA tiver 7 ou próximo a 10, que é o ideal, um exemplo aqui, aí você consegue ter uma ideia de quanto você precisa subir o orçamento ou baixar, quando você sabe qual que é o CPA ideal para você. E o CPA ideal, cada conta tem um. Então o meu CPA ideal é um, o seu é outro. Então cada produto tem um. Por exemplo, você vai fazer uma campanha de captação de lead. Pô, eu quero pagar no máximo R$5 por lead. Aí eu faço esse cálculo e se eu estiver pagando R$20 por lead, opa, eu não, por enquanto, normalmente o que as pessoas fazem? Nossa, eu vou pausar esse conjunto. Eu vou excluir esse conjunto, vou parar ele porque eu estou gastando, não. O certo é o quê? Você diminuir o orçamento dele, dá uma diminuída no orçamento dele para ele baixar um pouquinho e ver se ele diminui esse custo daí. Isso aí eu estou falando de escala orçamentária, quando você está anunciando de uma forma que o orçamento está ali nos públicos, no conjunto de anúncios. Agora em CBO, velho, que eu ia falar para vocês, agora que a galera tá aqui, um bagulho muito top de CBO, uma coisa que tipo assim, poucas pessoas sabem e faz total diferença na entrega na hora que você está rodando campanha em CBO. Por quê? Por exemplo, se eu estou falando de CBO, você foi lá, criou a campanha, ativou o CBO, então, por exemplo, eu quero essa campanha para o CBO R$100, por exemplo. Aí você, no conjunto de anúncios, você vai duplicar lá, por exemplo, 5 conjuntos. Dupliquei conjunto 1, conjunto 2, 3, 4, 5. Na hora que você começar a editar esses conjuntos, se atente ao tamanho de público de cada conjunto. Deixe um público próximo da quantidade do 1, do 2, do 3, uma coisa meio distribuída. Porque um exemplo, eu criei o público 1 tem 15 milhões de pessoas. 15 milhões de pessoas, o público 2 tem que estar próximo de 15 milhões. Se eu criar um público, por exemplo, de 25 milhões, automaticamente o meu CBO, o objetivo do CBO é o quê? Gastar o orçamento do público. Se meu público, o público 2 estiver muito grande, tiver tipo
30 milhões e o primeiro tem 15, automaticamente ele começa a entregar mais para o público que tem 20 milhões, entendeu? Então, uma forma de você criar isso daí é o quê? A gente analisar todos os conjuntos, ver se está próximo à quantidade de público. Tipo assim, público 1 tem 15 milhões, o 2 tem 14, o 3 tem 18 e o 4 tem 12. Pô, tá distribuído legal, e aí o Facebook vai distribuir, o CBO vai distribuir esse orçamento o melhor conjunto de uma forma bem otimizada. Agora, o que muita gente erra é o quê? A pessoa cria um público de 50 milhões no público 1 e o público 2, tipo, 5 milhões de pessoas. Dá uma diferença de público muito grande de um conjunto para outro. E automaticamente a pessoa começa a ter um resultado negativo no CBO por causa disso. Faz total sentido, velho. Faz total sentido, porque a inteligência do Facebook, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar teu orçamento, e se o público 1 tem muito mais pessoas, automaticamente ele fala, pô, ali eu tenho mais chances de venda, eu vou começar a entregar ali. Não, o tamanho do público vai depender do seu orçamento. Se você fizer um público muito grande e seu orçamento for pequeno, a entrega vai ser conforme o teu orçamento. Porque o Facebook, ele quer gastar o teu dinheiro da melhor forma possível. E se você colocou lá R$100 por dia, ele vai gastar R$100 por dia. Mas aí, para você distribuir esses R$100 da melhor forma possível no seu CBO, você tem que se atentar à quantidade do tamanho desse público de um para outro. Porque se você criar um público muito grande em um desses 5 conjuntos, você pode observar, ele vai começar a entregar o CBO para esse público que é maior. Ele vai começar a entregar mais o teu orçamento para esse público que é maior e às vezes não é o público que compra o teu produto. E é onde você começa a ter onde você começa, tipo assim, gastar e não vender e não ter resultado. Que eu acho que muita gente que não está tendo resultado no CBO, você pode analisar que vai ver que na hora que você analisar os conjuntos do cara, tá muito diferente, um público muito grande um do outro, entendeu? Sacadaça.